Da última vez que eu estive aqui pregando, eu falei sobre as bem-aventuranças. E uma das coisas, eu queria que você abrisse lá Mateus capítulo 5, vamos lá no versículo 3. É interessante que Jesus chama o seu povo, ele está lá com os discípulos, ele vai para o monte, porque ali as pessoas ouviriam mais, e ele direciona as bem-aventuranças aos discípulos. E ele começa lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E na última vez que eu falei, eu expliquei para vocês sobre Lucas 17, versículo 20 e 21, quando Jesus é interrogado. Imagina Jesus pregando sobre o reino e falando: olha, felizes são vocês os pobres em espírito, porque de vocês é o reino dos céus. E tinha também fariseus que eles escutavam Jesus falando: reino dos céus, reino dos céus. E eu não sei se vocês lembram, mas eu expliquei que para o judeu o reino era algo que eles queriam lá, agora. Eles não queriam no céu, eles queriam na nação de Israel. Eles queriam que Deus restaurasse aquele reino cheio de poder. Então os judeus seriam o povo que ia dominar o mundo, Então isso enchia os olhos dos judeus. Para, puxa, eu faço parte de um povo que vai ser o que vai mandar aqui, vou ficar rico, vou mandar em tudo. Quem não gosta, o coração do homem adora. A gente tem visto a briga de poder como que é, Então Jesus fala assim: não adianta você perguntar onde está o reino dos céus, se está ali, se está aqui. E qual é a resposta de Jesus para os fariseus? Onde estaria o reino dos céus? E ele aponta para os seguidores e fala assim: está dentro de cada um de vocês. O reino dos céus é o que? Espiritual. Mas a Bíblia também fala que vai chegar um dia que esse reino espiritual ele vai tornar-se físico, Nós iremos morar para sempre no reino de Deus, no céu, estaremos com Ele, desfrutando da presença dEle. E era isso que Jesus estava falando. E isso tem tudo a ver, porque você só vai chegar lá se você for salvo por Cristo. Não é um caminho que você encontra de qualquer jeito. As escrituras estão aí para isso, para indicar o caminho para chegar até lá. E o Sermão do Monte é um desses caminhos. Então eu queria encorajar você, principalmente que nos visita, abre sua mente, porque nós estamos falando aqui do reino dos céus. Nós não estamos falando de denominação, de religião. Reino dos céus, que é para onde aquele que tem realmente, que conhece as escrituras ou que já ouviu falar, é onde nós queremos estar. Quem não quer estar no reino dos céus, um lugar onde a Bíblia descreve como perfeito, como um lugar onde não haverá mais choro nem lágrimas, onde o seu time, não vou falar até que somar, que não tem nada a ver com o time de futebol. Bom, só que é interessante o conceito, quando você escuta: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa mesma passagem em Lucas é interessante, que Lucas fala assim: bem-aventurados os pobres. Então, irmãos, imagina assim: eu vou ficar pobre, porque o lance é ficar pobre, Porque quem é pobre, quem não tem dinheiro, vai para o céu. Essa é a mensagem que Jesus falou. Você acha que era isso? Não era isso. E é interessante que o povo pelo qual Jesus direcionava essa aula, esse sermão, essa pregação, era um povo pobre, literalmente, eram pobres. Sabe aquele episódio quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, quem comer de mim nunca mais terá fome? E o que o povo fala? Me dá desse pão, porque é difícil. É como eu falar assim: olha, eu sou o pão da vida e quem crê em mim nunca mais ficará sem um bom salário. Aí você pensa: se eu pegar desse pão, eu não vou mais trabalhar, vou me aposentar mais cedo. Essa era a mentalidade do povo ali. Puxa, se eu comer desse pão, porque pão, irmão, não é igual hoje, você vai lá, compra na padaria, você ainda consegue. Pão era algo muito, muito difícil de ter. Eles trabalhavam, alguns se escravizavam para comer. Então eles entenderam muito bem que Jesus não estava falando desse tipo de pobreza física, de dinheiro, porque eles também estavam acostumados com profetas como Isaías. E eu vou ler aqui depois para vocês. Isaías fala assim: olha, feliz aquele Deus habita, aquele que é pobre em espírito. Então eles tinham esse conceito de pobreza espiritual, eles sabiam o que Jesus estava se referindo, E o que eu acho incrível do Evangelho, e Jesus veio anunciar as boas novas, é que o Evangelho sempre tem duas facetas. Quais são? De primeiro derrubar para depois edificar. E eu vou explicar isso. Isso é uma boa nova.
Primeiro, o Evangelho condena o pecador para depois salvá-lo. E eu vou explicar isso. Vai lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 a 15. Eu quero usar muitas escrituras aqui, irmãos, para você entender o que as pessoas entenderam quando Jesus falou: bem-aventurados os pobres em espírito. Porque pode ficar muito vago. Você fala: mas será que eu sou pobre de espírito? O que é ser um pobre de espírito? Ah, eu não tenho dinheiro no banco, então eu vou para o céu? É isso? Não. Espera aí, a gente vai entender pelo que Jesus está ensinando, pelo todo o contexto que ele viveu. Então, em Marcos capítulo 1, versículo 14 a 15, fala assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, nota na fala de Jesus. O que ele fala? O reino do céu está próximo. Creiam nisso? Essa é a boa nova? O que ele fala antes? Você vai precisar se arrepender antes. Ela se torna uma boa nova, mas você tem que se arrepender. Então, irmãos, pense o seguinte: quando eu falo que o Evangelho tem essas duas facetas, ele dá uma boa notícia, mas antes de edificar você, ele acaba te destruindo no bom sentido. Por quê? Porque ele está falando: olha, o homem, por causa da natureza pecaminosa, não presta. Nós somos cheios de pecado, temos falhas, mas é esse que eu estou buscando. Eu tenho várias vezes que as pessoas tentavam agradar Jesus. Os fariseus tinham muito disso, né? Vamos fazer coisas, vamos ser boas pessoas para Deus nos aceitar. E Jesus fala exatamente o contrário. Deus está atrás daqueles que estão doentes, os pobres em espírito. Não é interessante? Quando nós estamos acostumados a que para você ter algo muito bom, você tem que passar por processo seletivo, não é assim? Você quer uma boa universidade? Quem vai ocupar os cargos? Os que passam em primeiro, né? A gente não vê lá na propaganda de ônibus, é cursinho tal, primeiro lugar tal, né? Mas a pessoa tem que passar, tem que ser o melhor. Você vai numa entrevista de emprego, como é que é? Você tem que ser o melhor dos candidatos. Então nós estamos acostumados que para você chegar a algo muito bom, você tem que ser melhor, você tem que se destacar, você tem que ser alguém que está acima de outros. Aí eu pergunto para você: como é no reino de Deus? Como que você tem que ser? Um cara acima de outros? E eu tinha uma ideia assim, que para ser alguém que vai seguir a Cristo, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que parar de fazer. Aí quando eu começar a melhorar, parar de fazer as coisas que eu gosto de fazer, que são ruins, quando eu for bonzinho, cara, gente boa, aí sim o reino do céu se abre para mim. É isso que o Sermão do Monte está falando? Jesus fala assim: ó, reconheça a sua necessidade. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que para entrar no reino dos céus, você precisa ser um pobre espiritualmente. Você precisa se esvaziar para receber aquilo que Deus quer para nós. Não é ser o melhor, não é ser aquele certinho, não é ser aquele que tem todas as respostas, aquele que tem o comportamento. É o contrário, é reconhecer as nossas mazelas. É reconhecer que nós precisamos de ajuda. É reconhecer que eu sim preciso de Deus para transformar as coisas do meu caráter. É perceber que eu preciso do Espírito Santo. É perceber que eu preciso de arrependimento. Enquanto isso não acontecer, o reino do céu não vai fazer parte da sua vida. Eu lembro que quando eu estudei a Bíblia, a minha primeira reação era cheio do Espírito. E aí, você, igreja de Deus, claro, não sei o que, né? Eu sigo lá na igreja. Mas conforme mais orgulhoso eu era, mais difícil era o entendimento. Até o ponto que eu me rendi. Que eu reconheci que não. Porque, eu vou te falar, depois a pessoa estava a Bíblia comigo, eu comecei a ficar pequenininho, a ver que eu não sabia nada sobre Deus, a reconhecer que eu tinha que mudar. E quando eu confessei meus pecados, eu me dei conta, eu não sou nada. E quando eu me abri e falei que eu não era nada, você acha que eu recebi uma paulada? Ah, vai embora, aqui a gente só quer gente boa. Foi aí que eu recebi a boa notícia do Evangelho. Falar: olha, realmente, seus pecados se afastam de Deus, você feriu pessoas, mas mesmo assim Cristo morreu por você. Essa conta aí está paga. E quando você, imagina você, o Léo te convida para almoçar, e você está lá sem dinheiro, né? Vou dar um exemplo simples.
E aí chega no lugar bacana e fala, nossa, como é que eu vou pagar? Eu vou dividir 3 vezes no cartão, vou dar um jeito. E aí você come lá e de repente o Léo fala, pode deixar que eu vou pagar. O que você vai falar pro Léo? Não me chama, né? Você vai falar pro Léo, obrigado. Puxa, obrigado, cara, tá pagando a minha conta. Aí vem aquele pensamento, se eu soubesse eu tinha pedido mais, né? Por isso todo mundo fala só no final que vai pagar a conta. Mas não é assim. Só para você ter uma referência, Salmo 103, versículo 13 a 14, rapidinho, porque eu acho importante que você leia essa escritura. Salmo 103, versículo 13 e 14. Para você entender por que ser um pobre de espírito é bom, é uma boa notícia, porque é uma bem-aventurança. Salmo 103, versículo 13 a 14. Como o pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe de que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Olha que incrível, irmãos. Olha que incrível. Deus, a Bíblia fala, o salmista está falando assim, olha, Deus sabe que você é pó, que você veio do barro, que você é cheio de erros, cheio de falhas, mas mesmo assim Ele tem compaixão de você. Eu quero falar, irmãos, é que nós temos que ir diante de Deus nessa condição. Você lembra daquela, a Bíblia fala, né, uma passagem do Testamento, onde é ensinado sobre o fariseu e o cobrador de impostos, o pecador, né? O fariseu chega lá e fala, Deus, obrigado porque eu faço isso. Obrigado porque eu dou meu dízimo. Obrigado porque eu obedeço a lei. E lá chega um cobrador de impostos cheio de culpa, porque ele sabia da condição dele. E ele chega lá no templo, ele bate no peito, baixa a cabeça e fala, Deus, eu não mereço. Tem misericórdia de mim. E Jesus fala o quê? Olha, sabe quem que saiu ali bem? Sabe quem saiu justificado, bem com Deus? Não era o que fazia as coisas, era aquele que reconheceu. Porque um era rico, espiritualmente se achava, e o outro era pobre em espírito. Porque às vezes parece que ser pobre, né, quando Jesus fala pobre de espírito, parece que é alguém que é espiritualmente negativo, que é pequeno. Não é, Deus está falando, é aquele que reconhece. Pensa aí, você que é casado, se cada vez que você discutisse com a sua esposa, você reconhecesse seu erro humildemente. Olha, eu errei, perdão. Imagine, esposa, se cada vez no conflito, você reconhecesse de fato, eu sou uma pessoa com essas características e eu preciso do seu perdão. Como seria um casamento assim? Você acha que seria um casamento agressivo ou cheio de misericórdia e de graça? Imagina você começa a aplicar, ser uma pessoa lá no seu trabalho, quando vem a pessoa falando, em vez de você assumir o seu, você começa a ficar, não, mas foi fulano que mandou fazer isso, você tem razão, eu errei. Me desculpe. Como seria? E é o que Jesus fala, olha, tira o peso da máscara. Às vezes nós vamos para a igreja e nós queremos pôr máscara, aparentar coisas. E aí nós não falamos dos nossos pecados, não queremos nos relacionar, não queremos ter união, comunhão, porque a gente não quer revelar a nossa miséria. E é justamente Jesus está falando, feliz é você que entende que você é pobre espiritualmente. Não carrega esse peso. Eu quero falar com você que tem muito tempo na igreja, que tem talvez sentimento de culpa, ou que está afastado, né, que vai se afastando, que não tem mais relacionamento. Para pensar se isso vem de alguém que tem um espírito, um coração, um espírito de humildade pobre. Eu não estou julgando ninguém, isso me veio agora, eu pensei. Então, assim, pode só pensar nisso, né? Se talvez, se você começasse a se relacionar nesse nível, até não me falar o que você vê, o que você não gosta, eu não estou assim porque, sabe, mas você colocar, tirar a máscara, ser humilde, se relacionar um com o outro, será que isso não vai ser uma bênção em vez de ser uma desgraça? Porque às vezes a gente não vem, não fala, fica longe, não se entrega e continua tudo igual. E Jesus está falando o quê? Feliz é você que, põe para fora. E com respeito, não é assim, agora eu vou, é o seguinte, mas eu acho que você disse, não é isso, não é vomitar a sua ira. Mas espiritualmente pobre, eu quero aprender, eu sinto essas coisas, são reais para mim.
mas eu gostaria de colocar aqui na mesa para a gente chegar. Por quê? Porque feliz é aquele que é pobre, com uma atitude humilde. Porque, irmão, não tem ninguém melhor que ninguém. Você pode vir com 1000 argumentos e eu vou te dar 1000 no sentido, se a gente não for humilde, depois não vai nem para frente nem para trás. Não é assim? Pra você entender como Paulo entendia isso, 1 Coríntios 2, 3 a 5, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Vocês concordam comigo? Um homem poderoso, né? Tinha poder de cura, falava em outras línguas. Um homem que tinha visto a Jesus. Um homem que tinha não só os valores espirituais, mas um homem culto. Então, assim, no mundo um cara desse seria levantado, colocado no pedestal, não é? E geralmente pessoas assim que ficam no pedestal, elas não conseguem ser pobres no espírito. E aí Paulo fala, olha como descreve, né? Como foi o espírito quando Paulo anunciou o evangelho para as pessoas lá em Coríntios. Ele fala assim: foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. 1 Coríntios 2, versículo 3 ao 5. Versículo 4 agora. E a minha mensagem, a minha pregação não consistiu de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiu de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo fala: olha, quando eu fui para vocês, eu fui humilde. Eu não fui com todo o meu conhecimento humano, porque eu não queria que a mensagem de Deus fosse algo humano. Está entendendo como isso tem tudo a ver sobre ser pobre de espírito? Nós temos uma época, uma sociedade em que todo mundo está defendendo sua bandeira. Ah, eu posso isso, eu decido aquilo, onde cada vez mais o orgulho está sendo exaltado. Eu tenho meus direitos, eu tenho que fazer. E eu não estou falando sobre defesa de direito, não. Eu estou falando assim, do orgulho. As pessoas não conseguem mais sentar e resolver uma situação. Olha, eu penso assim, eu acho que tem que ser assim, e o outro acha. Nós estamos polarizando: ou você é meu amigo ou você é meu inimigo. Se você não pensa como eu penso, você não presta. É o que a gente está vendo, a gente vê isso na televisão, na rua, nas passeatas, né? Nos gritos que as pessoas estão defendendo. Aí eu falo: será que eles vão ser felizes, alcançando pela força o que eles querem? Será que é assim? Será que a humanidade tem sido feliz quando ela tem conquistado tudo aquilo que ela grita com tanto orgulho? A resposta é não. E Jesus vem e fala: você ser humilde, pobre de espírito, se abrir, se esvaziar para receber tudo aquilo que Deus quer colocar na sua vida. Também uma passagem em 2 Coríntios 10, só anota, não precisa ir lá, fala assim: pois alguns dizem, as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Sabe o que é interessante, irmãos, que eu tenho percebido? As pessoas admiram quem se impõe, não é? O que fala mais alto, o que grita. E muitas vezes, num tempo, agora as coisas estão mudando, né? Mas antigamente, chefe era aquele que se impunha, ele dava tapa na mesa, né? Você que trabalhou aí com venda de equipe, a motivação era tapa na mesa, ele grita, e muitas vezes até na igreja foi assim. Né? Então o mundo tem a tendência de valorizar aquele que se impõe, aquele que manda, aquele que grita, aquele que é... E muitos de nós recebemos uma educação assim. Mas olha Paulo, um homem que era aquele que encontrou Jesus no caminho, que tinha dons espirituais, que tinha entendimento, não era um cara, ninguém, olha, para você debater com Paulo, ele não era um cara bobo, mal informado. Mas quando as pessoas escutavam o que Paulo dizia, né? Porque, ou o que ele escrevia, eles esperavam um cara de 3 metros, né? Tipo um Golias, um cara fortão, um cara que ia chegar. Aí talvez ele vê um cara lá, né? Meio assim, meio tranquilo. Ele fala: pô, mas o jeito que você fala é incrível, mas você pessoalmente você é desprezível. Um homem que entendia o que é ser o quê? Pobre de espírito. Tinha todo o conhecimento, tinha toda a bagagem, mas ele era desprezível, irmãos. Ele não causava impacto pela aparência. Ele entendeu o chamado de Jesus para se esvaziar. Você entende? Você tem isso como uma paixão. Olha, eu quero ser uma pessoa assim, humilde, vazia,
Não no sentido de não ter propósito, mas alguém que Deus pode encher, que Deus pode trabalhar, que o Evangelho pode dar frutos. Isso é assim. Isaías 57, versículo 15. Tem o contexto, porque as pessoas entendiam que era ser pobres em espírito. Diz o seguinte, Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito. Olha, o que Isaías está falando é que Deus, Ele não despreza como o mundo. Você lembra de Paulo, que o pessoal estava desprezando a Paulo? Mas Deus não despreza aquele que é pobre em espírito. O que Ele faz? Ele vem habitar. O coração contrito, irmãos, aquele que tem esse espírito de humildade, atrai a presença de Deus. Provérbios fala que Deus, ele se opõe aos orgulhosos. E o contrário também é válido. E a humildade atrai a presença de Deus. Filhos, vocês são humildes com seus pais? Irmão, nós somos humildes com as autoridades. Nós somos humildes uns com os outros. Quando alguém fala uma coisa e seu coração esquenta, o que você faz? Você rebate ou você engole, pensa, pede ajuda de Deus e aí você fala. Quando as opiniões são diferentes, no meio da área da política, né? Como que nós somos? Queremos provar a verdade ou nós somos daqueles que lutam pela paz? O nosso estado de espírito é importante, irmão. Às vezes a gente encara, a gente está trabalhando muito, está estudando, e a gente às vezes não olha, como que está meu espírito? Quando você está agitado, ele está com raiva. Às vezes a gente vai engolindo essas emoções e não busca a Deus nem ajuda para lidar com isso. E aí os conflitos vão aumentando, a gente vai se fechando, e aí a natureza humana te abraça. E aí você fica cada vez mais o quê? Cheio de si. E vai conversar com alguém que é cheio de si. Você viu o episódio lá do Neymar? Ele foi lá bater o pênalti. Sou Neymar, cara, a maior transação do mercado. E o Cavani faz assim, ó. Aquilo mexeu com o ego do rapaz, num nível. Porque o cara está cheio. O mundo colocou o cara lá em cima e não consegue lidar. Você acha que esse coração é um coração que atrai a Deus? Irmão, se não atrai nem pessoas, como vai atrair o nosso Deus? Então, quando nós temos essa atitude prepotente, de achar que somos o dono da verdade, que somos mais especiais que os outros, que sabemos mais que os outros, pobre do infeliz que não sabe nada. Às vezes eu ouço muito assim em debate, esse cara é um analfabeto político, é um idiota, as pessoas rebaixam, xingam, transformam pessoas em coisas. Porque uma coisa você joga fora, você chuta, você descarta. E Deus falando assim, olha, isso aí não traz felicidade. Se você é do tipo bricão, que sempre está atrás da verdade, observa se as pessoas estão sendo atraídas pelo seu jeito de ser. Muito bom, mano. Observa se isso está ganhando os corações. De repente você tem uma boa causa, você tem bons argumentos, mas o seu espírito não atrai. Aí você vai falar de Deus para as pessoas, Deus me livre, né? É tão importante as pessoas olharem para você e ver que pelo menos você é uma pessoa que escuta, capaz. E quando você escuta, é mais fácil de você ajudar outra pessoa. Até mesmo combater uma ideia que é falsa. Que quando a briga, você pode falar tudo, meu amigo, que a pessoa já se fechou. E Deus fala, feliz é você, você tem êxito quando você é uma pessoa pobre de espírito. Quando você se segura. E aqui ele fala que, até no sentido de ser contrito, né? Ser contrito, fala assim, Deus habita e te dá ânimo. Uma coisa é eu tentar te animar. Imagina, assim, o irmão lá está com um problema, eu falo assim, cara, eu vou te animar. Eu vou falar algumas coisas, talvez eu acerte, consiga, mas imagina Deus te animar. Imagina o Todo-Poderoso, Criador do Universo,
Aquele que entregou Jesus, ele vem habitar com você e te animar. Você acha que você não vai superar as suas dificuldades? Irmão, quando a gente quer muita coisa, quando a gente quer encher o nosso coração, a gente não deixa espaço para Deus agir. Quando você é muito você e pouco Jesus, fica difícil. E Jesus vai lá no Sermão do Monte com pessoas com um monte de necessidades, querendo solução para vários problemas, e fala: ó, você tem que ser mais pobre ainda. Você tem que ser pobre de espírito, porque aí você vai ser feliz. Lucas 6:20. Irmãos, eu sou assim, né? E eu acredito que você também é. Quando alguém fala alguma coisa do seu caráter, quando alguém vem, ou uma conversa com a Denise, o irmão chegou, mas isso aqui em você, tal coisa. Quando eu percebo, eu falo, puxa, é verdade. Ou às vezes eu tenho uma atitude bonita, lá em casa, não sei. E o Espírito Santo fala, puxa, isso aí não foi legal. A minha tendência humana é ficar para baixo. Nossa, não parece Deus. Eu não sirvo para nada. O que eu estou fazendo lá na igreja? Eu sou um lixo. E eu não estou falando que isso é ser pobre de espírito. Porque se você começar a falar, eu sou um lixo, eu não presto, eu estou... Bota fogo em mim, né? Isso não é ser pobre de espírito. É reconhecer, puxa, eu preciso tanto de Deus. Aí quando eu vou lá, estou lá na angústia, eu oro. É incrível quando Deus, ele fala, tá bom, filho, agora eu vou te animar. Você realmente é tudo isso que falaram, mas eu vou te animar. O poder que isso tem, irmãos. O poder de saber que Deus sabe quem você é. Ele sabe que você é feito do pó, mas Ele vai habitar com você. E mais, Ele quer que você tenha essa atitude, que você se quebrante, que você... Então assim, eu quero encorajar você a ter relacionamentos que vão falar quem você realmente é. É claro, eu não estou falando de relacionamento docil que o cara só fala mal de você, nada disso. Mas de pessoas que te amam, olha, isso aqui precisa mudar. Isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Você já pensou nisso aqui? Em vez de afastar, vamos nos aproximar. Alguns vão errar, e por isso que nós temos que ser humildes, porque pessoas vão errar, e a Bíblia fala, quando eu errar com você, perdoa. Não tem outro caminho. Mas para você perdoar, você tem que lembrar que você foi perdoado por Deus. O que você tem que ser? Pobre de espírito, porque eu erro também. Aí você começa a se esvaziar. E quando você se esvazia, você nota que você está na mesma condição que o outro. E então o perdão é mais fácil. Irmãos, eu não acredito que se você não perdoar, que não perdoa, vai para o inferno. Quando você não perdoa, é porque você nem entendeu o que é ser perdoado. Quando você não entende uma coisa, como é que você transmite para o outro? E muitas vezes você não entendeu o perdão 70 vezes 7. Às vezes assim, eu estou no grupo de WhatsApp, até uma brincadeira bem intencionada pode ferir pessoas. E fere mesmo. E aí a gente tenta, já observou, quanto mais você tenta arrumar, pior fica. Chega na hora que você fala assim, ó, perdão. Aí resolveu. Não quis falar isso aqui, aí só piora. Então, o melhor que você faz, seja pobre, espera perdão. Te feriu, algo que fez mal para você? Desculpa. Porque não tem mais, acabou. Imagina como seriam os relacionamentos. Isso traz uma felicidade, irmãos. Lucas 6:20 fala assim, olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurado, olha, se você é aquele que se esvazia, bem-aventurados. E que eu falei da última vez, eu quero falar hoje, a bem-aventurança não é, essa bem-aventurança tem a ver com o meu jeito de ser, não é, é algo que você precisa ter, faz parte do caráter de um cristão. Bem-aventurado. Lucas 5:8 continua, fala, quando Simão Pedro, só para você entender o que isso significou para os discípulos de Jesus. Lucas 5:8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Olha qual foi a atitude de Pedro. Jesus, se afasta de mim, eu sou pecador. Quando ele viu a grandiosidade de Jesus, então parou com ele e falou, eu sou um pecador. E o que aconteceu? Jesus falou, ainda bem que você admitiu, eu estou indo embora, Pedro, você nunca mais vai me ver? Foi isso? Não. E mais tarde Jesus volta, porque Pedro ele trai Jesus, né? Se arrepende,
reconhece a sua fraqueza, e mais tarde Jesus vem e lida com isso. Ó Pedro, cuida das ovelhas faz 3 meses, Pedro rasga o coração. Ele podia ter falado: ó Jesus, eu já falei, para que isso agora? Não adianta estar quebrantado. Ele entendeu, totalmente diferente. Irmãos, não pode a gente confessar nossos pecados, Deus vai lidar com eles, mas é bom, porque Ele não quer que você morra neles, Ele quer tirá-lo daí. Essa era a resposta. Mateus 5,4, que é a segunda bem-aventurança, tem a ver com isso. Voltando lá para a bem-aventurança. Mateus 5,4 fala assim: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Quem gosta de chorar aqui, levanta a mão. Eu não gosto. Eu não sei se é uma coisa boa, né? Mas ninguém gosta de chorar. Nós queremos entretenimento, nós queremos alegria, nós queremos carnaval, nós queremos festa. Não queremos sofrer de jeito nenhum. O ser humano foge com toda a sua força do sofrimento. E sabe o que Jesus fala? Feliz você o que chora. Não vai lá assistir novela mexicana para chorar, porque não é isso que ele está falando. Feliz o que chora. Feliz você. Eu não estou falando, irmão, de ficar agora. Não é isso, é um choro do coração. Sabe, nós estamos encontrando várias igrejas que querem que você não chore. Casamento está ruim, vamos fazer a campanha de não sei o que, seu casamento vai melhorar. Se está sem dinheiro, vamos fazer a campanha da água, sei lá. Você não vai sofrer, meu amigo, você não vai passar por isso. Você não vai ter que pedir perdão, vamos fazer campanhas. Esse é o apelo do mundo. E sabe, irmãos, a igreja, você vir aqui, não é para você parar de chorar, é para você chorar, para você sacrificar. Você pega a história do povo de Israel, eles iam para o templo para fazer o quê? Dar sacrifício. Tem até uma parte assim, as pessoas começaram a morar muito longe. Eu assim, ó, fica difícil você levar a colheita, você vai vender, pegar o dinheiro, aí você vai lá e compra o que você precisa dar, e por isso que tinha aquele comércio lá no templo. Porque para ele, Deus era acessível, você vai precisar levar tudo, mas você tem que fazer isso. Então as pessoas iam de longe para quê? Para sacrificar. Eu sei que muitas vezes a gente vem na igreja para receber, para que alguém enxugue seu choro. Sabe onde seu choro vai ser enxugado? No céu. E Deus foi muito claro: olha, chora, chora. Nós vamos chorar mais, vamos falar das nossas mazelas, abrir mais nossos corações. Em Atos 2, 37 e 38, vocês só anotam, mas se quiserem também, é a parte onde Pedro, ele prega, né? Ele fala assim: olha, povo de Israel, as pessoas que estavam lá, aquele Jesus que vocês crucificaram era o Filho de Deus, e Ele é Senhor e é Messias. O que as pessoas que entenderam a mensagem fizeram? Qual é o sentimento que elas têm? Vocês lembram? A Bíblia fala que eles ficaram aflitos em seu coração. Ele poderia falar: tá maluco, Pedro? Não tem nada a ver com isso não. Se Jesus era lunático, era doidão, ele, sei lá. As pessoas reconheceram. A maior dificuldade quando eu estudei a Bíblia era reconhecer. Eu até falei: não, Jesus morreu pelos meus pecados, mas eu não conseguia reconhecer isso. Eu sabia que a pessoa queria escutar isso de mim. Claro, Jesus morreu, pagou pelos meus pecados. Mas eu ainda não tinha aquela gratidão. Talvez eu seria mais agradecido se alguém me pagasse um chup-chup do que ia pelos pecados meus perdoados na cruz, naquele momento. Irmãos, custou reconhecer, Deus precisa orar, porque é sério. Isso aqui é para ter esse coração. E assim até hoje a gente precisa olhar para a Escritura, olhar para a gente, que ele tem esse coração quebrantado, pensando. Sabe quando você se aflige? Você vê seus pecados, você vê a sua natureza humana e você se aflige. E você chora: Deus, eu preciso mudar, eu preciso alcançar isso aqui. Só que às vezes a gente acha que alcançar alguma coisa é fazer mais coisas, é ao contrário de voltar para Deus por base. E por isso que as pessoas querem tanto fazer obras de caridade. Isso é importantíssimo, mas alguns colocam todas as suas fichas aí, porque se sentem tão culpados. Por que alguns estão tão cheios de si e tão vazios de Deus que querem defender causa? Porque ele quer fazer alguma coisa.
E não olha para o básico, ela vai chorar, vai reconhecer as suas mazelas. E vai para Deus. Né? Então, Romanos 8, 24 até Romanos 8, 2, tem a parte que Paulo fala, olha, eu quero agradar ao Senhor, eu não consigo e tal. E depois ele fala, miserável homem que sou. Quem poderá me salvar? E aí ele fala só o Espírito Santo. Estuda isso depois, ele está falando de Paulo. Ele reconhece que sem, pela lei, ninguém será salvo. Eu não vou ler agora, mas você pode ler depois. Romanos 7, do 24 até o 8, versículo 2. Chega uma parte que ele fala assim no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você já teve essa oração? Graças a Deus por Jesus. Que se não fosse por Ele, eu estava perdido. Na última vez que eu preguei, eu falei assim, quem é salvo aqui? E alguns de vocês que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que confessaram seus pecados, que morreram com Cristo, com uma vida nova, não levantaram a mão. Então Jesus, Ele é Senhor e Salvador ou não é? Talvez nós vamos parar e falar, Deus, eu não consigo, graças a Deus por Jesus. Você não consegue. Olha, quer ter um bom casamento? Vai para Deus, vai para a cruz. Pega os princípios. Quer ser um bom solteiro, bom funcionário? É sempre para a cruz. Não é cada vez mais religioso, cada vez mais inteligente, é cada vez mais olhando para a cruz. Aí você vai chegar à consciência que nós somos miseráveis e que nós precisamos de Cristo. Amém? Olha, Jesus chorou em Lucas 19, 41, 42. Abre lá, para a gente já ir terminando. Jesus chora. E eu vou falar por que ele chora. Ele fala assim, Lucas 19, versículo 41. Posso ler? Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também é o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Jesus olha para Jerusalém e fala, vocês não entendem o que traz a paz. Irmão, imagina se cada vez que a gente olhasse disputas políticas e falasse, vocês não entendem o que traz a paz. Imagina se a gente olhasse para a nossa família, saísse um pouco do contexto e ver aquela briga, vocês não entendem o que traz a paz. Mas isso não pode tirar em nós um orgulho. Eu sou um cristão, esse povo está tudo errado, é tudo queimado no fogo do inferno. Não é isso. Jesus olhou o povo e chorou. Lembrou da condição humana, do homem caído. Sabe, irmãos, nós vamos chorar mais pelas pessoas perdidas. Você tem que chorar mais lá pelo seu bairro. Tem que chorar mais pela sua família. Tem que chorar mais pelos perdidos. A pior coisa que pode acontecer com a gente é essa frieza com a situação espiritual de outros. É a pior coisa, você ficar indiferente. Estou salvo mesmo. Eu já vou na igreja. Isso é uma atitude de quê? De alguém que é pobre de espírito? O pobre de espírito chega e fala assim, eu estou na mesma condição, a única diferença é que eu tenho a Deus. A única diferença é que eu fui salvo. A única diferença é que agora em mim habita o que não habita no outro, que é o Espírito Santo. Isso faz de mim alguém melhor? Não. Então, irmãos, quando você começa a olhar assim, você chora. Chora lá no seu trabalho. Chora lá no seu bairro, na sua família. Nós deveríamos estar preocupadíssimos a quem eu vou anunciar o Evangelho. Lembra da passagem do Evangelho? Primeiro você divulga para depois você trazer. Primeiro você fala, você precisa de Cristo. Agora eu vou te mostrar. A boa notícia é essa, que você precisa. Ou a gente vai ficar achando que a nossa vida aí domingo na igreja, você vai lá no seu trabalho e ninguém nem sabe que você é aquele que segue a Cristo. Lembra lá os irmãos, os primeiros discípulos lá, Paulo e Barnabé lá, ensinando. E as pessoas de fora falavam, isso aí é um cristão. A palavra cristão significa o quê? Um pequeno Cristo. Esse aí, e era até um apelido pejorativo, né?
esse é cristão. Agora, esse é crente, né? Mas sabe, irmãos, as pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo refletido. Ainda borrosamente, ainda mais ou menos, mas nós precisamos ser isso. Porque a gente leva esse nome. Eu sou aquele que imita Cristo. Já parou para pensar nisso? Sabe o que isso exige de nós? Muita humildade. Muita busca de Deus. Eu quero falar a você que se denomina cristão. Você precisa buscar Deus. Porque é Ele que nos dá as diretrizes. Não é só ir numa igreja. Quem já foi jovem? Quem já foi aqui no McDonald's? Pode levantar a mão. Várias vezes. Olha, confesse. Você já saiu de lá com um hambúrguer só porque você vai no McDonald's? Você não sai de lá com um hambúrguer. O que isso quer dizer, Marcos? Se você vai muito na igreja, significa que você vai sair como um cristão, porque você frequenta um lugar onde existe cristãos. Aqui, irmão, nós vamos praticar tudo aquilo que a gente aprende de Deus. É um lugar de sacrifício, de se dar, de se doar. É lá no seu dia a dia que você vai aprender, é lá no seu choro, no seu confessar. Quando Lázaro morre, Jesus vai, ele sabe que ele tem o poder de ressuscitar, mas o que a Bíblia fala? Jesus chorou. Mas por que ele chorou? Se ele sabia que ele ia ressuscitar o homem. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus lembrou a natureza pecaminosa. O homem morre porque ele pecou. Porque um dia ele decidiu que ele seria mais que Deus. Porque quando ele precisava ser humilde de coração, pobre em espírito, ele aceitou a mentira de Satanás, falando que ele poderia ser mais ou igual a Deus. Ele quis se encher do orgulho, da vaidade. Ele não foi vazio. E o que aconteceu? O homem paga por isso. E é o que Jesus chora, ele vê isso e chora. E para terminar, irmãos, vamos lá em Hebreus, capítulo 12, de 1 a 2. Hebreus 12, de 1 a 2. Fala assim, Hebreus 12, 1 a 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, eu quero encorajá-los com essas duas bem-aventuranças. Primeiro, seja um pobre de espírito, um homem e uma mulher de coração humilde. Seja alguém que reconhece suas fraquezas, suas limitações. Reconheça que você tem uma natureza humana pecaminosa. Mas que você não seja como Judas, que percebeu tudo isso, jogou lá, fez o que ele achava que tinha que fazer e se enforcou. Perceba essas coisas e vai para a cruz. Porque é lá que você vai encontrar refúgio, é lá que você vai encontrar perdão, é lá que você vai encontrar encorajamento. Não permita indiferença na sua vida, nem com você, nem com outros. Se aflige por seus pecados, confesse. A Bíblia fala, pecou, confesse seus pecados. Busca lá ajuda. Isso não é, isso está previsto por Deus. Não adianta se esconder, se desmascara. Vem leve para a igreja, vem leve no encontro dos irmãos, fala, eu sou isso mesmo. E você, quando escutar alguém confessando pecado, lembre de quem você é diante de Deus. Talvez você não pegue a mesma coisa, você pega de outro jeito. Está todo mundo no mesmo barco. E depois, todo mundo junto, olha para Jesus. Então, olha para Jesus essa semana e vai lá, vai na cruz, confessa os pecados, busca encorajamento, resolva as situações, abandona e viva feliz. Vamos viver leve para poder proclamar um evangelho que derruba, mas levanta. Amém? Tenha uma ótima semana, a gente vai aqui ter alguns avisos. E tomara que você seja o mais consolado essa semana. Obrigado.